como buscar uma nova carreira sem escolher outra prisão bonita, outra correntinha de ouro. Esse é o tema do episódio 5 da temporada 3 de Shopcola. Shopcola é um papo sem papas na língua para mulheres 30 a mais que cresceram, mudaram, mas sentem que a carreira não acompanhou quem elas se tornaram. É um podcast para mulheres competentes, mas cansadas de sustentar uma carreira que não representa mais quem são. Algo assim, sem muita formalidade, sem muita frescura, sem muito mimimi. É basicamente um papo aí de amiga para amiga, que poderia ser numa mesa de bar, numa lanchonete, num quiosque na praia. Mas a gente vai fazer aqui, né, falar na lata, na real. A gente vai fazer o mesmo que a amiga faria nesses ambientes, aqui, né, no ambiente da internet. Então, já que esse pod é de amiga para amiga, aproveita e compartilha com aquela sua amiga velha de guerra, parceira de crime, pode ser irmã, pode ser prima, enfim. Pega a sua Coca-Cola geladinha e vem comigo para esse episódio de Shopcola. Então, assim, você reconheceu os sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Gente, aqui, você pode até não gostar do conteúdo, mas a trilha sonora é um espetáculo, gente. Já começar assim na vibe de Alceu Valença, né? Já valeu por isso, fala a verdade. Mas brincadeiras à parte, minha amiga. Você já percebeu os sintomas de que a carreira atual não te representa mais? E você, ok, né? Já aceitou isso, né? Provavelmente depois de relutar um pouquinho, o bastantinho, né? Não é nada fácil, né? Esse momento em que cai essa ficha, normalmente. Mas ok, você aceitou. Porque você conseguiu, né, perceber esses sintomas com mais atenção, né? Porque sintomas que você vai cair de paraquedas aqui nesse quinto episódio, se estiver aqui com a gente pela primeira vez. Estou falando de sintomas como a síndrome do fantástico. Você no domingo à noite ficar triste, deprimida, arrasada, que você vai ter que trabalhar no dia seguinte, né? Se de repente você começar a sentir desinteresse por novos aprendizados e novos projetos ligados à sua área, sendo que você não era assim, entendeu? Você, pelo contrário, você era super entusiasmada, né? E agora sente esse incômodo. Se você às vezes tem a sensação, às vezes não, praticamente quase sempre, né? Você tem a sensação de que você está representando uma personagem no seu dia a dia profissional, né? Que você é tudo, menos você mesma, né? Na maior parte do tempo. Ou se você vê que você tem um super vazio, mesmo depois dos maiores elogios às suas entregas, né? Porque você é competente, você é referência, você é aquela profissional destacada na sua área, né? Enfim, só que mesmo assim, né, com todos os elogios, com todos os reconhecimentos, né, com o salário bacana que você ganha, enfim, mesmo assim, não tá bom pra você, né? Você percebeu que essa carreira precisa se encerrar, né? Não faz mais sentido pra mim continuar dessa forma. E aí você já, né, se atentou para os sintomas, já interpretou esses sintomas, né? Já entendeu qual que é a dor, né, que está relacionada a eles, né? O que eles estão querendo te mostrar, né? Digamos assim. E aí vem um dos momentos mais perigosos aí de todos, tá? Minha amiga, se você estiver aí lavando louça, segura o prato, se estiver caminhando na rua enquanto escuta o Shopcola, entendeu? Fica atenta para não tropeçar em algum lugar, em alguém, numa pedra, numa pessoa, e fica atenta. Porque assim, um dos momentos mais perigosos de todos vem em seguida, porque assim, é você escolher qualquer coisa só para sair do desconforto da dúvida. Porque você já tem certeza de que essa carreira atual não te representa mais, não é mais alinhada à mulher que você se tornou, mas ao mesmo tempo você também não sabe, beleza, isso aqui não faz parte mais de mim, não é isso que eu quero, mas e agora, o que eu quero? E não necessariamente você vai se dar conta de que não faz mais sentido e já ter uma resposta do que faz. Talvez você precise lidar com
com esse momento de dúvidas, né? Com essa, né, de entender que você ainda não sabe para onde você quer ir, que você simplesmente só sabe que você não quer mais continuar onde você está. Você vai ter que lidar com esse desconforto, ele é muito doloroso, né? Enfim, estou falando isso, né? Porque afinal de contas, né? São mais de 300 sessões como coach de carreira, então a gente já escuta de um tudo, né? Mas eu vou te pedir uma coisa, minha amiga, você precisa ter paciência, você precisa entender que a pressa vai te causar mais problema, mais sofrimento médio e longo prazo do que qualquer outra coisa, tá? E pensa aqui comigo na sua vida como um todo, né? Quando você escolheu o seu AP, talvez o AP que você mora hoje, ou o seu primeiro AP, né? Você entrou no primeiro, viu assim, tem porta, tem janela, tá valendo, pronto, eu quero. Não, né? Você escolheu com cuidado, você escolheu com critério, né? Quando você escolheu a instituição onde você fez a sua pós, seu MBA, seu mestrado, você simplesmente jogou no Google MBA em X. Aí apareceu a primeira instituição, você foi lá, beleza, se matriculou, tipo, foi na secretaria, se matriculou e pronto, e começou a cursar sem pesquisar a instituição, sem saber a grade, sem saber se está bem vista no mercado ou não. Duvido que você tenha feito isso, né, minha amiga? Em relação à escola das crianças, você foi um dia na padaria, viu que tinha na sua rua uma creche, né, uma escolinha, você falou assim, pronto, é aqui que eu vou colocar meus filhos, né? Não vou conversar com a coordenadora pedagógica, não vou fazer uma visita, pronto, é aqui. Certamente você não fez isso. Em relação ao senhor gostoso, né? O meu é o Danilo, o seu é o seu namorado, o seu noivo, o seu marido. Certamente, quando você escolheu o senhor gostoso, você teve muito cuidado, muito critério, né? Pelo menos a lista aqui estava quilométrica. Enfim, então você repara, tudo que foi importante para você, né, na sua vida, seja no pessoal ou no profissional, você escolheu com o quê? Com cuidado e com critério. Então, por que você vai escolher sua nova carreira de qualquer jeito, minha amiga? Só para ter uma resposta logo na ponta da língua? Né? Não faz muito sentido. E eu vou te falar mais, tá? Do fundo do meu coração, porque a gente fala mesmo na lata. Enfim, se você não entender a causa raiz, né, do desalinhamento dessa carreira atual, você não vai conseguir escolher uma nova carreira que faça sentido. Porque, beleza, essa carreira não faz mais sentido. Mas não faz mais sentido por quê? Porque um dia ela fez sentido. Fez muito sentido. Você está nessa carreira aí há anos, talvez há décadas. E essa carreira te preencheu por muito tempo. Né? Enfim, não só estou falando em termos financeiros, de status e tal, de reconhecimento, mas de realização. E por que agora isso não preenche mais? Você tem que investigar, né? Achar a causa raiz da sua insatisfação. Porque quando você tem clareza sobre a causa raiz da sua insatisfação, você descobre o que verdadeiramente está te incomodando. Na hora que você for escolher uma nova carreira, você sabe assim, já começa pelo que não pode ter. Ou tipo assim, que é exatamente aquilo que estava te incomodando naquela sua outra carreira, né? Na sua carreira anterior, né? Então não pode ter isso, nem isso, nem isso. Pronto, aí assim você já elimina, né, o sofrimento, né, o problema, né? Enfim, você evita repetir o padrão ali que não vai te fazer feliz, né? Bacana, aí depois você vai ver o que você não quer na carreira e depois você vai entendendo o que você quer. Mas você precisa, para você conseguir chegar a essa resposta, minha amiga, não é do dia pra noite, sabe? Muitas vezes, né? Então, você vai ter que mergulhar no autoconhecimento, né? Então segura essa pressa, essa ansiedade, porque se você tiver pressa e der um passo muito rápido, né, um passo maior que a perna, você vai ter que, né, como dizia-se no jogo da vida, né? Volte 2 casas, volte 3 casas, né? Você vai ter uma falsa sensação de progresso, de que as coisas estão evoluindo, mas no fim das contas você vai chegar, não muito tempo depois, você vai entender que isso não faz sentido. Você vai ter que voltar 2, 3 casas e vai te dar um desconforto enorme, né? E não adianta fazer essa cara pra mim, não. Se você é do quarentão, você sabe que jogo da vida, do que eu tô falando. O jogo da vida é aquele jogo maravilhoso de tabuleiro, que tinha roleta, que tinha dinheirinhos, que tinha carrinho, pra gente ir andando pelo tabuleiro, né? Enfim,
Você lembra, a galera do 50, do 30 eu não posso garantir, mas a do 40 eu assino embaixo, que sabe o que eu tô falando. Mas enfim, e aí o que eu vou fazer? Pra te ajudar, minha amiga, nesse momento em que você tá, eu sei que é desafiador, eu sei que é doloroso, eu sei que é cheio de interrogações, eu vou trazer aqui algumas armadilhas clássicas, né, na busca de uma nova carreira, pra você ir fugir delas como o diabo foge da cruz, tá? Então assim, vou começar logo por duas, que elas têm uma certa relação, você já vai entender qual é. As armadilhas são escolher uma profissão da moda, da modinha, né? E seguir o caminho que parece mais aceito socialmente, né? No fim das contas, essas duas armadilhas, embora elas não sejam exatamente iguais, elas têm um ponto em comum, que é você querer agradar o outro, né? Enfim, você querer, talvez, reconhecimento do outro, talvez você quer agradar o outro para ter reconhecimento ou para pertencer, enfim, sabe? Ou porque seu padrão é agradar o outro, mesmo que se desagrade, né? Então é o momento de começar a virar essa chavinha, começar a mudar isso. Mas enfim, vamos falar sobre essas duas armadilhas primeiro, depois tem mais, tá? Então assim, sabe quando você lê um jornal, uma revista de prestígio, tem aquela matéria do tipo, carreiras quentes, carreiras em alta, carreiras do futuro. Aí você tá ali na dúvida, né? Caramba, não é minha carreira atual, não faz mais sentido pra mim, eu não sei ainda o que eu quero. Deixa eu dar uma olhadinha nessa lista pra ver, de repente, vai que eu encontro ali uma carreira, minha nova carreira aqui nessa lista. Vai ser maravilhoso, porque eu vou ter mais oportunidades de emprego, vou ter salários mais altos, né? Cargos mais altos, não é verdade? Então você vai ficar talvez tentada a olhar e seguir uma dessas carreiras, mas assim, não siga em frente, minha amiga, apenas por isso, tá? Claro que a gente não vai ser hipócrita aqui, né, de dizer que isso não conta. Claro que oportunidades de emprego, bons salários, são fatores atrativos, né, e que beleza você levá-los em conta, né? Assim como outros fatores externos que de repente é importante para você e para o seu momento de vida. Tem muita mulher que não teve a oportunidade de trabalhar remoto, quer buscar uma nova profissão e quer agora ficar 100% home office. Talvez tem mulheres que estão trocando de carreira e querem aproveitar e sair de um segmento de mercado instável em que elas construíram a carreira delas para ir para um outro segmento de mercado, né, que é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, a gente sabe que o segmento de montadoras, por exemplo, ele tem muito mais oscilação histórica de resultados, né? Então, né, quando o resultado cai muito, tem demissão em massa, enfim, aquela coisa toda. A gente sabe que em comparação ao setor de montadores, por exemplo, o setor farmacêutico, ele é muito menos instável, então nesse aspecto ele é mais atrativo, fora que tem ótimos benefícios, né? Enfim, acima do mercado normalmente, né? Então assim, a gente vai ouvindo essas coisas e esses fatores externos vão talvez tendo mais peso do que a gente deveria dar. Não é ignorar, mas assim, você tem que também dar o devido peso, a devida importância aos fatores internos, né? Que no meu ponto de vista são os mais importantes. Por quê? Porque você pode ter a carreira mais quente do mundo. Se você não se identificar verdadeiramente com aquela carreira, você não vai ser uma boa profissional, ou então você não vai ser uma boa profissional por muito tempo. Ou mesmo que você seja boa, você não vai ser tão boa quanto você poderia ser, você não vai alcançar o seu potencial máximo. Se você não alcançar o seu potencial máximo, se você sentir que você está sendo desperdiçada de alguma forma, seus talentos estão sendo desperdiçados, isso vai te provocar insatisfação, vai te provocar dor. E não é isso que você quer, imagino eu, né, minha amiga? De infelicidade na carreira já chega a sua atual, né? A nova, a ideia é que, né, seja diferente nesse aspecto. Então você precisa levar em conta o que é interno a você, seu estilo de vida, principalmente, não só, mas principalmente. Do meu ponto de vista, Juliana, tá? Você fica à vontade para concordar ou discordar. Mas enfim, interna, o que eu estou chamando de fatores internos? Seu estilo de vida que você quer levar, seus gostos, suas paixões, seus objetivos, sua identidade profissional atual, né? E que a protagonista dessa escolha profissional
não é a mulher que você foi no passado, que você foi há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. É a mulher que você se tornou agora. E o que essa mulher precisa, né, tipo, pra se sentir realizada profissionalmente. E aí, aproveitando esse episódio aqui do Chup-Cola, eu não era para ficar perguntando isso aqui, era para perguntar só para as minhas coaches no processo de coaching, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para você já começar ali a abrir a sua mente, tá? A se questionar esses pontos, né? E aí, meu amigo, eu te pergunto, quais são os seus principais talentos, né? O que você faz super bem, com o pé nas costas, que você acha que todo mundo faz com a mesma facilidade, mas no fim das contas é super difícil para a grande maioria das pessoas, e você, ó, faz lindamente, né? Uma outra pergunta, né? Quais são os seus valores como ser humano, né? Isso é fundamental para a escolha de uma nova carreira. Porque se você chegar numa nova carreira e conquistar muitas coisas, mas ela estiver desalinhada dos seus valores, você não vai se sentir feliz. Como diz Tony Robbins, eu já citei ele aqui em alguns episódios, ou pelo menos Napoleão Hill também eu cito muito, enfim. Mas o Tony Robbins é um dos principais nomes do desenvolvimento humano que está vivo, né? O Tony Robbins. Napoleão Hill já foi dessa para melhor. Mas assim, o Tony Robbins fala, sucesso sem felicidade é fracasso, né? Então, muitas vezes esse fracasso tá porque você escolhe uma profissão desalinhada dos seus valores como ser humano. Cada ser humano tem 5 valores predominantes e eles precisam ser respeitados na hora que você vai escolher sua carreira, sua nova carreira. Então, assim, né? Outra pergunta que você precisa se fazer: o que você ama, minha amiga, fazer? Mas ama mesmo, você faria até de graça, entendeu? Se você pudesse. No seu tempo livre, enfim. Para você começar a perceber ali, né, o que faz sentido para você. Outra, que legado que você quer deixar no planetinha Terra, né? Quando você fechar o olho nessa vida, o que você quer ter transformado no mundo, algo que só você pode ter transformado. Se você não existisse, esse aspecto, essa coisa, essa mudança não teria sido feita. Então, pensa nessas questões, assim, né, internas na hora de você tomar, antes de você tomar essa decisão. Leva isso em conta, devidamente em conta, para você no seu processo decisório de escolha de uma nova carreira, viu? E aí, é claro, né, minha amiga, você pega os fatores internos, depois você usa os externos para dar um check final, né? Porque também não adianta pensar, né, viver no mundo de Alice no País das Maravilhas e pensar só no propósito, tem que pensar também nos boletos, eu sei. Não estou falando para você desconsiderar isso, estou falando só para você não dar os devidos pesos a cada coisa, né? Então, assim, na hora que você for olhar os fatores externos para você dar check, se a sua nova carreira, né, aquela que preenche teu coração, faz sentido, você pensa assim: o mundo realmente precisa dessa profissão, ou dessas profissões que eu considero seguir? Tá. Imagina que eu quero ser professora de latim. Cara, o mundo precisa de professora de latim? Que até onde eu sei, eu não vejo vagas, né, pedindo latim, ou vagas para professora de latim. Então precisa de ignorância minha, mas, né, eu acho que não tem muito. Então, se você quiser ser professora de latim, você vai estudar latim por hobby, né? Mas se você seja apaixonado por isso, se te preenche, não vai ser a tua profissão. Por quê? Porque o mundo, teoricamente, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, me perdoe, mas, teoricamente, o mundo não precisa dessa profissão. Então, já você vai ter que cortar essa da sua lista e avaliar as outras também. Uma outra pergunta, né, ligada a fatores externos para você dar esse double check, né? Nas profissões que você listou de acordo com o que conversa internamente com você. Eu poderia ser paga para exercer uma dessas profissões? Não só o mundo deve precisar dessas profissões que eu quero seguir, mas eu seria paga para exercer essas profissões que estão na lista? Então vamos supor, imagina que eu, Juliana, queira ser bailarina do municipal. Gente, ou cantora, enfim. Né? Vamos supor que são essas profissões que se alinham ao meu eu do presente, né? A minha identidade atual. O mundo realmente precisa dessas profissões? Com toda certeza, o mundo precisa, né, de bailarinas e de cantoras. Agora, eu, Juliana, poderia ser paga para exercer uma dessas profissões? Gente, cantar, vocês já viram aqui, né? Que nem que eu pagasse
alguém me aceitar para ser cantora, né? Podia até ter uma IAzinha, uma inteligência artificial bacana, né? Que melhora a nossa voz, né? Que dá uma profissionalizada, né? Pra gente pelo menos poder brincar, se divertir feliz, né? Mas enfim, claro que eu não vou conseguir seguir uma profissão de carreira de cantora. Agora, imagina, bailarina do municipal, eu, que sempre dancei na terceira fila, né? Enfim, no tênis clube aqui perto de casa. Imagina, primeira fila quem dança demais, quem arrasa. Fila do meio é a galera nem boa nem ruim. E fila de trás é a galera, meu Deus do céu, se eu pudesse eu cortava, mas não posso, né? Mentalmente da professora, né? A galera que se eu pudesse eu cortava, mas não corto. Brincadeira, gente. E eu ficava na terceira fila, então eu não tenho a menor aptidão pra isso. Então eu jamais poderia ser a pessoa que vai colocar cantora ou dançarina, bailarina nas minhas, né? Considerar isso uma profissão, no máximo um hobby, né? Enfim, no máximo uma brincadeira, algo a explorar. Então assim, eu fiz essa brincadeira aqui, contei esses casos aí meio caricatos, né? Só pra você entender o que eu quero dizer. Eu vou fazer, com base no que é interno pra mim, eu vou fazer uma lista de profissões. Depois eu vou olhar isso e vou confrontar com a realidade. Cara, o mundo precisa disso? E o mundo, alguma empresa, alguém me pagaria pra fazer isso? Aí você vai chegar com conclusão, sim ou não. Quando for não, né, já vai dando uma cortada da listinha, vai botando uma setinha e escrevendo hobby, né, minha amiga? Enfim. Não, depois se alguém quiser ser cantora e não pode também, assim como eu, bota nos comentários aí pro meu coração ver que não é só pra eu ficar mais confortada, pra eu ver que não é só comigo, assim, por favor, tá? E aí a gente fala muito de que é Ikigai na veia, né, minha amiga? Ikigai é uma filosofia japonesa aí que fala sobre razão de existir. E é meio que uma zona de interseção entre missão, paixão, profissão e vocação, né? Enfim, considera, portanto, né, fatores internos e externos para definir a carreira, né? Bota lá no Google ali, Ikigai, você vai ver exatamente do que eu tô falando, né? E aí, minha amiga, agora respira fundo, porque eu vou te falar uma coisa muito importante. Você reparou que todas as perguntas foram feitas para você, minha amiga? Vou falar de novo, para você. Eu não perguntei em momento algum sobre o seu gostoso, sobre os talentos dele, sobre o que ele quer. Eu também não perguntei nada sobre sua mãe, seu pai, seu periquito, seu papagaio. É sobre você, tá me entendendo? E por que eu tô te falando isso, né? Porque quanto mais, eu não sei quais escolhas você está considerando para sua nova carreira, né? Enfim, mas quanto mais a sua nova profissão se afastar do socialmente aceito, né? Mais você vai ouvir críticas indesejadas, mais você vai ouvir comentários maldosos, piadinhas que não tem a menor graça, sabe? Então assim, segura na grade, investe bastante na terapia, né, para você se preparar para lidar melhor com isso, né, essas adversidades, sabe? Respira fundo e continua, não se deixa abater por isso não, sabe? E, por exemplo, quando eu fiz vestibular há uns 20 anos, né, as profissões que eram um sonho de todos os pais, né, que os pais sorriam quando os filhos escolhiam, né? Era direito, era engenharia, era medicina, basicamente, né? Quem fugia disso, os pais não gostavam tanto. Se você é do quarentão aí também, você deve ter passado mais ou menos por isso. Então, assim, né? Então, mas isso aqui, naquela época você era uma menina, né? Uma jovem adulta de 20 e poucos anos. Agora você é uma mulher de 30, de 40, de 50, né? Chega de querer ficar agradando os outros, né? E se desagradando para isso, né? Uma das coisas boas da maturidade é que a gente sabe, tem que saber falar não para os outros e falar sim pra gente, né? De boca cheia, né? Por quê? Porque sim. Eu tenho um comercial que falava isso, né? Agora eu não sei de quem era, mas por quê? Porque sim. Acabou, entendeu? É isso. Não deve satisfações a ninguém. Eu sei que é difícil, nós somos seres sociais, a gente precisa pertencer, a gente precisa, né, da aprovação do outro, mas a gente precisa aprender a depender cada vez menos disso, para que a gente possa viver uma vida que faça sentido verdadeiramente pra gente. Nossa, eu tô lembrando aqui agora de uma fala do livro Essencialismo, né, que eles fazem uma pesquisa, enfermeiras terminais, se não me engano,
enfermeiras terminais, desculpa, enfermeiras que cuidam de pacientes terminais, era meio que uma pesquisa, né? E perguntavam para esses pacientes, caramba, meio que qual é o seu maior arrependimento, né? O que você poderia fazer diferente? E sabe o que vem, minha amiga? De principais arrependimentos, assim, de principal. Ai, nossa, até tudo de falar isso, mas eu tenho que falar pra você ficar ligada, né? Eu tenho que falar na lata pra você. Sem papas na língua, afinal de contas, né? A proposta desse podcast. Mas o que as pessoas falam é isso, eu queria ter vivido uma vida que fazia sentido para mim. Não uma vida que fez sentido para os outros, para agradar os outros. Eu queria ter vivido a vida que realmente fazia sentido para mim. Olha que coisa forte, né? Você tá jovem ainda, com 30, com 40, com 50, né? Com 60. Você vai esperar o quê? Seus 80, 90 anos, tipo, pra essa ficha cair, entendeu? Aí vai ficar um pouquinho mais difícil de consertar, né? Enfim, agora que a longevidade esteja aumentando, vai ficar um pouquinho mais difícil de consertar. Então encara pra isso logo, desde já, sabe, minha amiga? Não seja a pessoa que vai chegar ali nessa reta final da sua vida, espero que não tenha uma doença terminal, né? Mas que chegue na reta final da vida, olhe pra trás cheio de arrependimento, sabe? Banque as suas verdades. Bebeu a Coca-Cola geladinha, né? Tô sem a minha aqui. Tava precisando. Enfim, minha amiga. A gente falou aqui de duas armadilhas no primeiro momento, né, na hora da escolha da nova carreira, né? Escolher uma profissão da moda, uma profissão da modinha. A outra é seguir o caminho que parece mais aceito socialmente. Agora eu vou falar de outra armadilha. Eu até já mencionei rapidamente aqui, mas eu acho que vale a pena dar um highlight aqui, dar um destaque nisso. Essa armadilha. Porque é o seguinte, é mudar de área, mas manter o mesmo tipo de sofrimento. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso aqui com mais ênfase? Porque assim, minha amiga, clareza vem antes da mudança, tá? Guarda isso pra você como um mantra da sua vida. Clareza vem antes da mudança. Se você mudar de carreira, como a gente falou antes, sem você entender o porquê que a anterior não fazia mais sentido, te coloca num risco muito grande de você escolher uma nova carreira, mas que esbarre naquele mesmo ponto central, naquela causa raiz profunda que estava realmente te incomodando, que estava te desalinhando da sua carreira atual. Então, já que você vai mudar para quê? Para algo que realmente faça sentido para você, para algo que seja realmente alinhado à sua identidade profissional, a mulher que você se tornou. Então, investigue o que não estava te satisfazendo mais naquela carreira. Investigue profundamente. E aí você pode até se surpreender, porque às vezes você está imaginando que talvez você precise fazer uma transição de carreira e talvez você vai chegar à conclusão de que não. Tem até um caso de uma coach minha, não vou citar o nome dela, enfim, né? Mas é o seguinte, eu não pedi autorização para contar a história em detalhes nesse podcast, mas assim, basicamente ela fez o processo de coaching comigo porque ela não sabia se ela continuava na área em que ela tinha mais de 20 anos de experiência, né, que era a área de comunicação, de jornalismo, ou se ela migrava para psicologia. Ela estava muito em dúvida. Uma coisa que ela tinha certeza, que ela queria ajudar outras pessoas, né? Enfim, e aí ela pensou tanto, o jornalismo realmente tem uma função social, digamos assim, e ela pensou também na psicologia. Só que o que estava fazendo ela pensar na possibilidade de mudar? Ela trabalhou muito tempo em redação de jornal diário, trabalhou muito tempo com jornalismo diário. Então, redação de jornal impresso, televisão, jornalismo diário, gente, no impresso. Televisão eu nunca trabalhei, né? Mas eu encontrava os coleguinhas, né, nas reportagens ali na rua, né? Então, você conhecia um pouquinho a rotina. E eu vivi essa rotina de impresso também. Então é algo muito louco, é alucinante. Você trabalha fim de semana, você trabalha Natal, Ano Novo, vários feriados que a sua família está reunida, você está trabalhando. Se cai um avião, você vai morar na redação até cobrir o caso, terminar de cobrir o caso, entendeu? Você não vai ter, você só vai comer se der tempo, você só vai tomar banho se der tempo, entendeu? Assim, tô aqui exagerando, mas assim, é bem puxado mesmo, sabe? Tem que ir às vezes para matérias para lugares arriscados, zonas de conflito urbano, cobrir operações comunidades, coisas que são bem, né, difíceis. E ela entendeu que ela não queria ir mais isso, só que ela, por um momento, ela estava achando que isso é o jornalismo.
Só que aí, ao longo do processo de coaching, ela foi entendendo que ela não precisava ir para psicologia para fazer uma coisa que ela amava, ajudar pessoas e ter algo mais compatível com a qualidade de vida que ela queria nesse momento. Que ela podia basicamente mudar o tipo de carreira que ela tinha no jornalismo. Que ela não precisava trabalhar no jornalismo diário, que ela podia trabalhar no jornalismo mais assim, semanal, assim, trabalhar em revistas, trabalhar em programas tipo GNT, ou então que ela poderia migrar para a comunicação corporativa, né? Não que seja tranquila também, mas assim, claro que tem momentos de crise, quem trabalha com comunicação, né? Tem momentos de ter que gerenciar crises, enfim, e aí é uma loucura total, mas o ritmo tende a ser menos acelerado, por exemplo, se trabalhar na comunicação de uma empresa do que você trabalhar numa redação de jornal. Então ela entendeu que, ao longo do processo de coaching, que ela não precisava mudar de carreira, ela precisava basicamente mudar o enfoque, né? A direção ali da carreira dela, mas dentro do jornalismo, entendeu? Por que eu estou te falando isso? Por que ela só descobriu o que estava incomodando? Porque ela mergulhou nela mesma, entendeu? Senão ela poderia até ir para psicologia, mas no fim das contas escolher dentro da psicologia algo que era justamente o que estava incomodando ela no jornalismo, entende? Então você precisa entender o que está incomodando para depois, né? Você não cair nesse mesmo erro na nova carreira. E aí, é claro, você também vai adicionando elementos que você tem certeza que fazem sentido para você. No caso dela era ajudar outras pessoas, né? Era importante para ela ter uma carreira que servisse ao outro de alguma forma. Então, fica atenta em relação a isso, tá, minha amiga? Para não cair nessa armadilha aqui que a gente falou, né? Que é de mudar ali de carreira, né? Digamos assim, sem o autoconhecimento necessário, e aí você, no fim das contas, isso acabar trocando de sofrimento. Então, uma pergunta que eu te faria para você refletir sobre isso é o seguinte: quem eu me tornei? Né? A gente já veio falando aqui com essa história. Por que a carreira antiga ela não conversa mais comigo, com essa mulher que eu me tornei? Né? E que tipo de trabalho hoje realmente me satisfaria, né? Faria sentido para quem eu sou hoje. Então, esse é um ponto mega importante, tá? E aí, meu amor, é o seguinte, meu amor, ó, minha amiga, meu amor é o Danilo, minha amiga, eu vou te falar também de uma outra armadilha, eu tô falando de várias, porque eu não quero que você caia em nenhuma delas, tá? Pra você talvez seja mais óbvio, menos óbvio, mas eu prefiro pecar ali pelo excesso, pelo óbvio, do que não falar. Eu quero botar minha cabecinha no travesseiro e ficar com a consciência tranquila, tá? Tipo, eu falei que eu precisava falar pra você. Então, assim, não confunda admiração com vocação. Então, confundir admiração com vocação é outra armadilha. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho lindo uma engenheira que constrói prédios, assim. Se dependesse de mim, a gente ia morar na barraca da Mini. Quando eu era criança, a gente tinha uma barraquinha da Mini que a gente morava, que tinha janelinha de pano, portinha de pano, entendeu? Se dependesse de mim, todo mundo ia morar assim, entendeu? Porque eu jamais construiria um prédio. Mas eu acho lindo a engenharia que constrói um prédio, sabe? Assim como eu acho lindo uma médica que salva vidas. Nossa, uma médica que tira um tumor, uma médica que faz um parto, uma médica que coloca uma perna no lugar. Tipo assim, eu acho lindo, mas se dependesse de mim, tipo assim, as crianças iam nascer com parteira, sei lá, da maneira que nasciam há 1 milhão de anos atrás, entendeu? Se dependesse de mim para tirar o tumor de alguém, não ia tirar, a pessoa infelizmente ia morrer de câncer, porque eu não ia tirar tumor de ninguém, sabe? E eu também, se dependesse de alguém de colocar a perna no lugar, de alguém no lugar, a pessoa ia ficar manca ou ia parar de andar, ou ia pular de uma perna só, porque eu não iria conseguir trabalhar nessa profissão, sabe? Mesma coisa, vacina. Nossa, na época da Covid, a gente vê os pesquisadores da Fiocruz brilhando, né? Tipo, imagina você ser uma pesquisadora, você descobrir um tratamento, uma nova vacina, um tratamento para uma doença. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo. Uma desenvolvedora escrevendo códigos, né? Eu já vi uma live que a pessoa estava codando ali em tempo real. Eu falei, cara, que incrível! Sabe? Então, assim, eu acho incrível ser engenheira, ser médica, ser pesquisadora, ser desenvolvedora. Só que eu jamais seguiria uma profissão como essa, sabe? Eu não me identifico com nada dessas profissões. Não me identifico com o que precisa ser estudado.
não me identifico com o ambiente de trabalho, não me identifico com a rotina dessas profissionais, não me identifico com o propósito, né? Então, assim, isso está muito claro para mim, sabe? Não tem como forçar a barra para eu estar ali, numa dessas profissões, porque eu tenho muito autoconhecimento, tipo assim, sabe? Eu sei que se eu buscasse uma nova profissão, ela seria dentro da área de humanas, né? E eu sei exatamente o que a Juliana de hoje buscaria e o que a Juliana de hoje não buscaria. Então, por exemplo, no passado, junto com o jornalismo, eu cogitei fazer direito, por exemplo. E aí eu optei por jornalismo. E na faculdade de jornalismo, eu puxei várias matérias de direito, porque eu pensei, cara, será que eu quero mesmo jornalismo? Ou será que eu quero direito? Né? Eu estava explorando. E aí eu vi que, cara, pô, direito é muito legal. Naquela época, hoje em dia, eu faria direito, seria a última carreira que eu faria. Mas eu ficava assim, pô, é legal, mas não faz sentido pra mim, eu quero seguir fazer jornalismo. E depois, ainda como repórter, eu comecei a fazer direito, mas pra quê? Pra me ajudar a ser uma repórter investigativa melhor. Eu parei a faculdade, enfim, ritmo de redação não dá pra você fazer outra faculdade, você não consegue chegar na aula, tipo assim, é uma doideira, mas, enfim. Autoconhecimento é tudo, para você entender que certas profissões você admira profundamente, mas que você não poderia seguir, porque não está alinhada com você, entendeu? Nesses aspectos que eu falei, entendeu? Então, esse ponto é muito importante. Gente, já falei várias armadilhas. Eu queria que você comentasse para mim qual dessas armadilhas você acha que você cairia se eu não te falasse, sabe? Me conta aqui nos comentários que eu queria saber. E tem outra armadilha que a gente já foi falando, assim, muitos ao mesmo tempo. Mas eu também vou dar um outro highlight aqui, pecando pelo acesso, tá? Pra ficar com a consciência tranquila mais uma vez. Outra armadilha fatal é você mudar antes de ter clareza, né? Autoconhecimento é fundamental, tá? Ai, Juliana, mas eu não sei, né? Tipo assim, você questão de autoconhecimento pra mim é muito difícil. Ai, minha amiga, beleza, vai ter que arrumar um tempo pra você mergulhar em você. Seja você fazendo um processo de coaching, às vezes ao mesmo tempo fazendo terapia e coaching, às vezes você fazendo um trabalho voluntário, às vezes você se colocando em novas experiências, enfim, pra você poder ver o que faz sentido ou não pra você, fazendo cursos, enfim, minha amiga, conversando com profissionais de áreas que você cogita. Você precisa ali mergulhar em você e também conversar com outras pessoas, viver outras experiências para você ir adquirindo esse seu olhar de que isso que faz sentido para mim, isso que não faz, né? Então não só ficar machismo, mas ter um pouco mais de experiência prática, entre aspas, né? Para você ter umas respostas mais seguras, assim, né? Uma coisa é você achar que você vai gostar de uma carreira, outra coisa é você botar a mãozinha na massa e ver como é que é. Uma coisa é você conversar com profissionais que vivem aquilo para você começar a saber como é, né? Na verdade, provavelmente você vai conversar primeiro com um profissional, depois você vai botar a mãozinha na massa. E aí, com isso, você vai ganhando senso crítico, experiência, vai entendendo que caminho faz sentido e que caminho não faz, sabe? Isso tudo para você não fazer uma transição nem por impulso, pelo amor de Deus, a gente já falou, viu que sai caro, né? Você não fazer essa sua transição por impulso, para você não fazer por pressão, para você, né, tem que decidir rápido, para você não fazer por medo, né? Ai, já tô com, sei lá, 30, 40, 50, não tenho a vida toda para decidir, e aí, né, acelera demais, né? É melhor, minha amiga, você ser honesta com você mesmo e dizer, eu não quero mais essa carreira, só que eu ainda não sei o que eu quero, do que sair mudar, tá bom? E aí eu fiquei lembrando, na hora que eu tava fazendo aqui preparando o Chocolo pra você, de um livro muito bacana do Simon Sinek, que encontra o seu porquê. É do Simon Sinek com outros 2 autores, tá? Cuidado para você não confundir com outro livro dele, que é Comece pelo Porquê, que é o mais famoso dele, tá? O que eu tô falando agora é o Encontre o Seu Porquê, algo parecido, que fala sobre propósito, né? E para saber o seu propósito, né, é preciso muito autoconhecimento, né? Por isso que eu tô citando esse livro aqui. A gente estava falando de autoconhecimento, estão muito conectados, né? Autoconhecimento e propósito. Eles contam uma história no livro que eu acho genial, que eu vou contar aqui para vocês, né? Era a história do Steve. Steve era um vendedor de aço que trabalhava há mais de 20 anos, né?
como vendedor de aço, e ele era apaixonado, né, pelo seu trabalho, né? Mas deve estar pensando assim, caraca, como assim? Apaixonado pelo trabalho de vendedor de aço? Oh my God! Enfim, o coach não julga, né? Não julga, mas quando você bota ali o bonezinho de coach, você não julga, mas quando você bota o bonezinho de ser humano, né, a gente acaba sem querer caindo nessa, né, em algumas questões de julgamento. Então provavelmente você deve ter ficado assim, não é possível, esse cara é apaixonado por isso. Mas a escolha dele, a carreira dele não se mete. Enfim, aí o Steve, ele pegou um voo e ele conhece o Peter, né? Ele começou a puxar um papo com o Peter, né, sobre a indústria que ele trabalha, que é aço, que ele adora, né? E aí, detalhe, o Peter, né, que é um dos coautores do livro, junto com o Simon Sinek, ele estava naqueles dias, cara, que ele estava exausto. Ele pegou o voo, assim, sabe quando você reza pra cadeira do seu lado tá vazia, tipo assim, pra pessoa do seu lado se muda, pra você, tipo assim, ficar em absoluto silêncio na sua viagem, pra você não ter que conversar com ninguém? Pois é, não foi o que aconteceu, né? O Peter caiu do lado do Steve. E aí, só que em vez de ele fazer do Peter fazer uma pergunta, né, sobre o mercado do Steve, né, para ser agradável, ou para perguntar os principais clientes dele, enfim, né, depois de ouvir um pouquinho do Steve falando com tanto entusiasmo do aço, o Peter, ele manda um nada gentil, uma nada gentil mesmo. Ah, beleza, tá, entendi que o aço que você vende é puro, que dá para produzir componentes aí mais leves, né, bacana para as máquinas ficam mais eficientes. Entendi que esse aço aí que você está me dizendo, ele permite fabricar peças mais fortes, com menos materiais, tá, gastar menos energia no processo produtivo, blá blá blá. Mas e daí, cara? E daí? Que diferença isso faz? Né? Imagina, né? Você viajar aí com o Peter no voo, né? Deus me livre. Mas enfim, o que ele fez? E aí, beleza, né? Eles começaram a conversar mais um pouco. O Peter fez mais algumas provocações, né, antes do avião pousar. E o Peter, que já era um profissional treinado em ajudar os profissionais, né, a encontrarem seu porquê, ele se deu conta de que o Steve, no fim das contas, o Steve está super comprometido em manter o planeta Terra saudável, né, para os filhos dele, talvez para os netos e para as futuras gerações. E uma forma dele manter o planeta saudável é ser mais responsável com o uso dos recursos naturais. Então, era exatamente por isso que ele era apaixonado pelo que ele fazia, né? Não porque era aço simplesmente, é porque ele estava muito conectado com esse propósito dele. E aí o Peter percebeu que durante toda a fala do Steve sobre aço, ele não falou uma única vez, de forma explícita, consciente, que era isso que o inspirava, né, a dar o seu melhor nesses últimos mais de 20 anos ali. Você repara? Então, assim, não é o que ele faz, né, o que o Steve faz que mantém ele realizado, mas por que ele faz o que faz, que está ligado a propósito. E o Steve não tinha a menor consciência disso, né? Então, e provavelmente você também não tem muita, ou não tem nenhuma, né? A grande maioria das pessoas, eu usaria dizer que não tem essa consciência, assim como o Steve não tinha antes desse voo. E aí, eles também contam no livro, né? Imagina só se o Steve, né, ele perdesse o emprego nessa empresa sueca, super pró-sustentabilidade, né? Enfim, ele buscasse uma nova oportunidade em uma outra empresa também no segmento de aço, mas que fosse completamente alheia a essa causa ambiental, ou até pior, né? Tipo assim, fosse mega, ultra, master poluente. Cara, imagina só, o propósito do Steve ia desaparecer, ó, no estalar de dedos, sabe? Ele estaria infeliz. Talvez ele não percebesse o porquê, né? Porque ele não sabia que a paixão dele, né, na verdade, não estava relacionada ao aço, estava relacionado a justamente deixar um planeta melhor para as próximas gerações, né? Então, assim, é bacana essa história, né? Justamente que o Peter Docker contou esse livro, que ele escreveu com o Simon Sinek e o David Pitt. Não sei como é que fala os nomes deles não, tá, gente? Mas é algo nessa linha. Então é importante você ter essa história em mente antes de escolher uma nova carreira, né? Para você entender também, né, o que não faz sentido para você, por que você não está mais feliz com a sua carreira atual, onde que não te preenche mais, né, que é um ponto super importante de partida, mas ao mesmo tempo você tentar buscar ali a fundo também
o que que faria, né? Você tá ali 20 anos, assim como o Steve, empolgado, fazendo o seu melhor, né? E não se contente com o que tá na superfície, né? Essa resposta ela é mais profunda, né? Não vai ser uma resposta que você vai achar normalmente fácil. Você vai ter que cavucar, você vai ter que cavar, vai ter que investigar para que você chegue a essa resposta, né? Assim como o Steve chegou graças à ajuda do nada simpático Peter no voo, né? Não foi simpático, né? Mas provavelmente o que ele fez pelo Peter, assim, talvez os melhores amigos do que ele fez pelo Steve, né? O que o Peter fez pelo Steve, provavelmente tem os melhores amigos dele, que poderiam dar tanta clareza, né? Para ele sobre esse aspecto tão crucial da carreira dele, né, minha amiga? Porque no fim das contas, assim, não é só sobre escolher a carreira certa, é sobre parar de se abandonar nas escolhas que você sustenta. Bom, minha amiga, nave Xuxa se despedindo da Terra. Um beijo enorme e até o próximo Shopcola.